Pastor Décio Batista. Estou aqui realizando um estudo para os meus alunos do seminário do Centro de Estudos Teológicos Sociais de Ofício, o CETSO. E o tema de hoje nós vamos falar sobre, principalmente, a inspiração da Bíblia. Mas antes disso, que livro é a Bíblia? Primeiro, é um livro muito importante que ainda tem grande influência, especialmente no Ocidente. Foi o primeiro livro a ser impresso na Europa em 1456, no começo da era Gutenberg. É o livro mais traduzido, mais distribuído ou vendido e o mais lido em todo o mundo. Uma pesquisa realizada no Brasil em 2007 revelou que a Bíblia é o livro mais importante na vida da maior parte dos leitores brasileiros. Que livro é este? O grande presidente norte-americano George Washington disse que é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. O que é então a Bíblia? A própria Bíblia responde que ela é a palavra de Deus. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Se colocarmos na ordem que aparece em grego, terá a seguinte ênfase: pelo Espírito Santo, movidos, falaram da parte de Deus homens, ou seja, homens movidos pelo Espírito Santo de Deus falaram da parte de Deus. Foram homens que falaram, mas eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Logo, o que eles falaram e escreveram é a palavra de Deus. Ou como aparece numa tradução para uma língua indígena da Bíblia, entre aspas, tua fala no papel, ou seja, a fala de Deus colocada por escrito. A passagem de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, verso 16, confirma isto ao declarar que toda escritura é inspirada divinamente por Deus. Ou, em algumas traduções está, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Agora, o que é inspiração? Queridos, este conceito de inspiração nem sempre é bem entendido. Poderia alguém pensar que os homens que escreveram a Bíblia estavam inspirados. Mas preste bem atenção. No entanto, o texto diz que as Escrituras foi inspirada por Deus. Interessante que em grego trata-se de uma palavra só que poderia ser explicada como Deus pirado, do grego theopneustos, uma palavra composta formada com Deus, que é Theos, e Espírito ou sopro, que é pneustos, da onde vem a nossa palavra pneu, cheio de vento. Não sabemos ao certo o que Shaul, ou seja, Paulo, quis dizer com isto, em especial porque em todo o Novo Testamento esta palavra ocorre apenas nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. O que fica claro é que as Escrituras é inspirada, melhor dizendo, por Deus, sendo que neste texto nada é dito a respeito de homens inspirados. Na verdade, o processo de inspiração das Escrituras não é descrito ou explicado, apenas é afirmado. Como a Bíblia não explica o que é inspiração, será necessário ler os textos inspirados para tentar descobrir do que se tratava. O autor da carta aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras. A leitura dos livros bíblicos confirmam isto. Alguns textos foram, por assim dizer, ditados ou soprados.
É o caso de muitas mensagens anunciadas através dos profetas do Antigo Testamento, como ficam registrados. Assim diz o Senhor. E também das mensagens às igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim sucessivamente. Porém, há escritores bíblicos que falaram sobre as pesquisas que realizaram, como foi o caso do Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então você pode confirmar isso em Lucas capítulo 1, verso 3. Deus se revelou aos homens para dar sua palavra através do ministério da inspiração. Não obstante, a Escritura é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não é simplesmente resposta humana à revelação de Deus, ela é a própria revelação de Deus. Ok? Você pode conferir isso no manual do Seminário de Ciências Bíblicas, páginas 8, 9 e 10. Antes de continuarmos com o tópico da inspiração, vamos responder algumas perguntas sobre a importância da Bíblia. Para que serve a Bíblia? O que se pode fazer com a Bíblia? O que ela faz com a gente? Parece uma pergunta esquisita, mas ela é sugerida pelas palavras de Paulo a Timóteo, quando ele afirma que toda escritura é divinamente inspirada e útil. Então a palavra de Deus, ela contém não só o seu grau de importância espiritual, como ela é também proveitosa, ela é útil para alguma coisa. Então, para que ela é útil? A resposta de 2 Timóteo, capítulo 3,16, fala que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas é interessante que na nova tradução da linguagem de hoje é mais clara ao dizer que ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Perceba que ela é um manual, ela é escrita para nos orientar sobre o que é certo e o que é errado, ela nos prepara para sermos justos, ela corrige nossas faltas e nos ensina a viver de maneira correta. As Escrituras, a Bíblia, mexe com quem lê e com quem a ouve. Em Isaías 55:11, Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, isto é, não voltará sem ter feito o que eu quero. Então a palavra, as Escrituras, a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, porque ela é o registro da palavra de Deus. É Deus se revelando ao homem, é Deus mostrando ao homem o que Ele quer dele, o que Deus exige dele. As Escrituras também mostram como o homem deve viver de maneira agradável a Deus, de maneira agradável à sociedade, e retrata o desejo de Deus ao criar o homem perfeito como era no Éden antes da sua queda. Vamos continuar. Em Jeremias 23:29, Deus faz uma pergunta retórica: não é a minha palavra como fogo, reticência, e como martelo que esmoiça a penha, isto é, como a marreta que quebra grandes pedras. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo conversa que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Hebreus declara que a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma. Aqui é para que nós tenhamos uma ideia mais objetiva e clara da importância e do que, para que serve a Bíblia. Percebemos que a Bíblia é um livro vivo, o que diferencia dos outros livros. Os outros livros têm uma inspiração humana,
A Bíblia tem uma inspiração divina, isso faz toda a diferença. Voltando à questão da inspiração da Bíblia. A características mais importantes da Bíblia não é sua estrutura e sua forma, mas é o fato de ter sido inspirada por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. Não é algo que é provocado pelas paixões humanas, pelos interesses humanos. Não, a Bíblia contém autoridade divina. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus. A seguir examinaremos o que significa isso. A segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia, e nós vamos repetir muitos textos aqui, leremos, melhor dizendo, alguns autores que irão falar dessa inspiração, cada um ao seu modo, mas concordando em si e nos dando um melhor esclarecimento sobre a questão da inspiração. Então voltemos aqui para a leitura de 2 Pedro, eu estou nesse tópico aqui, capítulo 1, verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, essa palavra santa aqui foi acrescentada, mas não muda o conteúdo do que o texto quer dizer. Homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então perceba que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, de homens. Ela não é um resultado do querer humano. Ela não é resultado de uma simples experiência de uma pesquisa humana. Não. As profecias foram dadas da parte de Deus para o homem, que movidos pelo Espírito Santo falaram aquilo que Deus lhe revelou, aquilo que Deus lhe inspirou, não os tornando robôs, mas orientando dentro daquilo que ele entendia, dentro da sua cultura, dentro do seu ambiente. Esses homens falaram, registraram aquilo que o próprio Deus imprimiu na sua mente, imprimiu no seu coração, nas suas entranhas, para que ela se tornasse o que Deus desejou e desejará que ela seja, que é palavra inspirada por Ele, a palavra de Deus. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram sopradas pelo Espírito, foram internalizadas, foram mostradas, foram reveladas a estes homens. Então, pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras, como está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Então Deus usou várias estratégias, o tempo certo, a maneira certa, todas as formas coerentes com a capacidade humana para que ele pudesse receber essa inspiração e registrar essa inspiração. De várias maneiras isso aconteceu, mostrando que Deus é um Deus dinâmico e didático e que Ele deseja se revelar sempre ao homem procurando sempre a melhor maneira de fazer isto. Continuando. Então, pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras, mediante anjos, visões, sonhos, vozes e milagres. Então, inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas, as maneiras, como já foi lido. Mas um sinal de que as palavras dos profetas não partiam deles próprios, mas de Deus, é o fato deles sondarem seus próprios escritos, a fim de verificar qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que Cristo havia de vir e sobre
as glórias que os seguiriam. 1 Pedro 11. Isso está na introdução bíblica de Norman Geisler e William Nix, página 11. Ok. Eu vou agora pegar o autor, o professor Saulo, que vai falar mais um pouquinho sobre essa questão da inspiração. Olha o que ele diz sobre a inspiração divina. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, e foi preciso ela ser inspirada e revelada, e para ser compreendida precisa-se da iluminação. Então, o professor Saulo diz que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, e para que essa palavra fosse escrita, foi preciso ela ser inspirada e logo em seguida revelada. E para que essa inspiração e essa revelação seja compreendida, é necessário uma iluminação. É necessário o próprio Deus abrir a nossa mente, a nossa compreensão, nosso intelecto, para nos revelar que esta palavra, ou que as Escrituras, é divina. Então o homem precisa de uma iluminação. Continuemos aqui. O que é inspiração bíblica, segundo ele? É a operação divina através da qual Deus influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina, movendo-os a transcrevê-la como as tinha recebido. Dessa maneira, a palavra de Deus recebeu autoridade divina, garantindo a exata transferência da revelação de Deus através da linguagem humana. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 2,13, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Percebeu que o autor aqui ele deu uma clareada, né? Ele nos iluminou o que é inspiração divina, que é a operação divina através da qual Deus influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem, essa mensagem divina, movendo-os, inspirando-os, capacitando-os a escrever essa inspiração, essa revelação, como tinha recebido. Então, dessa maneira, as palavras de Deus recebem a autoridade divina, garantindo assim a exata transferência da revelação de Deus através da linguagem humana. Os autores colocam seus sentimentos, colocam a maneira mais própria de fazer com que o homem compreenda aquilo que é divino, aquilo que é para o homem receber como revelação. Até porque isso é importante, porque lá, deixa eu achar uma Bíblia aqui online, para nós aqui termos só um minutinho. Vamos lá para 2 Coríntios. Isso. Acho que é 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Está aqui. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. E o verso 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, por isso que é necessário que haja uma iluminação na vida da pessoa que vai receber esta palavra, que vai receber a compreensão, o que o autor e o professor Saulo chamam de iluminação, para compreender as Escrituras, porque se isso não acontecer da parte de Deus, através do Espírito Santo na vida de tal pessoa, ela não irá acreditar na palavra inspirada de Deus como divina, cumprindo assim o seu objetivo de nos fazer entender qual é a vontade de Deus. Vamos continuar aqui. Pode-se afirmar
que existe nela uma autoria dupla, que são a autoria divina, é que as Escrituras é a palavra de Deus, porque se originaram dele como expressão de sua mente. Vejamos, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O termo inspirada aí é teopneustos, isto é, soprada por Deus. E B, ela também tem autoria humana, tem a participação humana. Alguns homens foram escolhidos por Deus para receber dele aquilo que Deus queria que fosse escrito, como está em 2 Pedro 1,2, que se lê: homens santos de Deus falaram movidos, que grego é fero, que significa conduzidos pelo Espírito. Ok? Então está aqui o professor Saulo, consultor teológico da Staderbep. Ok? Deixa eu olhar aqui o meu tempo. Vamos continuar. Vamos falar agora da casualidade divina. Deus é a fonte primordial de inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens, mediante esses profetas. Ok? Deus revelou-lhes certas verdades da fé e esses homens de Deus as registraram. O primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica, e o mais importante, é que Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. No entanto, não é esse o único fator, ok? Então olha que interessante, Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Deus desejou que, ao se revelar ao homem, o homem, ao receber essa inspiração com a revelação, registraria essa vontade de Deus. Então o elemento divino estimulou o elemento humano para que ele se realizasse. Então primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens mediante esses profetas, ou seja, Deus fala com os profetas revelam essa vontade de Deus aos homens. Então Deus revelou-lhes certas verdades da fé e esses homens de Deus as registraram, para que, além de estimular os que ouviram, fosse também estimulados a fé os que leriam. Então o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica, e a mais importante é esta, é que Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. Esse é um fator fundamental que faz com que tenhamos e depositemos fé nesse livro sagrado. No entanto, o autor diz, não é esse aqui o único fator. Vamos então falar da mediação profética. Os profetas que escreveram as Escrituras não eram autômatos, eram algo mais que meros secretários preparados para anotar o que lhes ditavam. Escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia no exercício normal de sua tarefa, com seus estilos literários e os seus vocabulários individuais. Eu acho isso fantástico. Ou seja, Deus usou pessoas para escrever as Escrituras do mais alto nível a um nível mais simples. Isso prova que Deus desejava que todos os níveis sociais pudessem ser alcançados e também fez com que todos os níveis sociais alguém fosse usado de maneira coerente, de maneira própria, para que as Escrituras fossem acessíveis a qualquer pessoa em qualquer lugar que ele se encontrasse. Esse é o desejo de Deus. E é o desejo de Deus e continua sendo. Continuando.
As personalidades dos profetas não foram violentadas por uma intrusão sobrenatural. A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra do homem. Deus usou personalidades humanas para comunicar proposições divinas. Os profetas foram a causa imediata dos textos escritos, mas Deus foi a causa principal, ok? Vamos continuar aqui. Autoridade escrita. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é a última palavra no que concerne a assuntos doutrinários e éticos. Ou seja, a Bíblia é o que determina o que é o ensinamento daquilo que agrada a Deus, daquilo que torna uma religião verdadeira, e ela é também aquilo que define o que é ético, aquilo que é e aquilo que convém que o homem faça e que ele deixe de fazer, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Então, todas as controvérsias teológicas e morais devem ser trazidas ao tribunal da palavra escrita de Deus. É ela que vai determinar os padrões do que somos e o padrão do que devemos ser, o padrão da religião, o padrão familiar. Toda controvérsia deve ser contrastada com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a Bíblia revela, porque só Deus sabe o que é melhor para o homem. E o homem geralmente já nasce com esse senso do que é certo e do que é errado, mas mesmo assim ele precisa de um manual, e esse manual foi inspirado, revelado por Deus, para que o homem possa ser aquilo para o qual ele foi criado. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Todos os profetas morreram, os escritos proféticos prosseguem. Em suma, queridos, a definição adequada de inspiração precisa ter 3 fatores fundamentais. Primeiro, Deus, o causador original das escrituras sagradas, da Bíblia. 2, os homens de Deus que serviram de instrumentos, ou seja, foram inspirados, revelados e movidos a escrever o que nós chamamos hoje de Bíblia. E em terceiro lugar, é a autoridade escrita, ou as Sagradas Escrituras, que são o produto final daquilo que Deus originou, do que os homens foram usados como instrumentos para escrever a Bíblia, e por isso, nessas 2 primeiras, traz e confirma a autoridade escrita das Sagradas Escrituras, que é o produto final de Deus, revelando e inspirando ao homem, que é o produtor. Ambos se engajam, se concordam na construção da palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso que nós damos tanta credibilidade à Bíblia. Vamos agora para o tópico, a inspiração em contraste com a revelação e a iluminação. Olha só, há 2 conceitos interrelacionados que nos ajudam a esclarecer, pela contraposição, o que significa inspiração. Primeiro, eles são, parece, interrelacionamento, elas vão, de uma certa forma, se contrapor
para explicar, para dar uma ideia melhorada e ampliada do que é revelação e do que é iluminação. Então, essa revelação e iluminação, elas se contrapõem, mesmo que estejam relacionadas entre si. Primeiro, a revelação diz respeito à exposição da verdade. A iluminação, a devida compreensão dessa verdade descoberta. Ou seja, Deus vai descobrir para o homem a verdade. O homem, a receber essa revelação da verdade, ele vai ter uma iluminação. Essa iluminação tem que ser devida à compreensão dessa verdade. No entanto, a inspiração, queridos, não consiste nem em uma e nem em outra. Nós vamos entender isso de maneira melhorada daqui a pouco. Olha só, a revelação prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. Ou seja, a revelação, ela está atrelada, ela está conectada. A revelação mostra a origem do que é a verdade. Essa revelação também está ligada à sua transmissão. Já a inspiração relaciona-se com a recepção e o registro dessa verdade. Deus mostra para os homens, ou seja, para os profetas, mostrou aos profetas qual é a verdade absoluta, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe requer do homem. A inspiração faz com que o homem receba essa revelação e através desse receber da revelação, essa inspiração, além de fazer com que ele recepcione, ele seja conduzido a registrar de maneira digna, de maneira coerente, de maneira a não ferir a revelação. A inspiração faz com que o receptor dessa revelação resiste à verdade como ela é. Já a iluminação ocupa-se da posterior apreensão e da compreensão da verdade revelada. Ou seja, a revelação faz com que o homem descubra a verdade e através dessa descoberta seja transmitida. A revelação é a origem da verdade e a transmissão ao homem dessa verdade. A inspiração faz com que o homem receba e resista essa verdade. A iluminação faz com que o homem se prenda a essa verdade e que ele compreenda, que ele entenda de maneira humana esta verdade revelada. É através da iluminação que se transmite de maneira correta e coerente, com as palavras certas, para o outro homem ou para a humanidade, aquilo que foi revelado, aquilo que foi inspirado, e agora é explicado. A iluminação é a explicação, é a colocação com as nossas palavras, dentro da nossa cultura, dentro do nosso nível social, que nos faz compreender a revelação que, por sua vez, foi transmitida ao homem. Essa transmissão da revelação inspira o homem a receber e a registrar essa verdade, e a iluminação ocupa-se da explicação dessa verdade revelada. Por isso que a inspiração traz a revelação escrita aos homens. A inspiração que traz a revelação escrita aos homens não traz em si mesma a garantia de que os homens
a entendam, ok? A inspiração que traz a revelação escrita, né? O homem recebe a revelação, ele é inspirado a escrever para os homens ou a comunicar aos homens, mas ela não traz em si mesma a garantia de que os homens vão entender. Por isso que é necessário que haja iluminação do coração e da mente. Como aí nós voltamos aqui ao texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se não há uma iluminação, por isso que Deus conferiu a evangelização aos homens e não aos anjos, porque talvez a maneira que os anjos iriam transmitir o evangelho, iam transmitir a lei para os homens, talvez fosse de uma maneira ilegível. Deus então faz com que homens sejam iluminados. Essa iluminação da revelação e da inspiração faz com que os homens transmitam para o outro homem, para as outras pessoas, de maneira coerente, de maneira a não ferir a revelação nem a inspiração, a ponto de fazer com que o próximo entenda aquilo que está sendo dito. E isso também é função do Espírito Santo, de iluminar aquele que está explicando e de iluminar aquele que está recebendo a explicação. Espero que esteja claro. Continuando, meus filhos, é necessário que haja iluminação no coração e na mente. A revelação é uma abertura objetiva. A iluminação é a compreensão subjetiva da revelação. A inspiração é o meio pelo qual a revelação se tornou uma exposição aberta e objetiva. Vou repetir. Isso aqui não tem dificuldade de compreendermos, não. A revelação é uma abertura objetiva. Ou seja, deixa eu abrir uma outra página aqui para a gente entender isso aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui um estudo que eu fiz diretamente ligado a isso, sobre o que é objetivo e o que é subjetivo. Aliás, o que é objetivo e o que é subjetivo. Beleza. Está aqui, olha. Estudo sobre, isso aqui foi que eu fiz, a inspiração em contraste com a revelação e a iluminação. Olha só, a iluminação ocupa-se da posterior apreensão, ou seja, provocar a apreensão de algo a alguém. Ou seja, a iluminação ocupa-se em apreender, ou seja, apanhar. Aprendeu-lhe, por exemplo, apanhar no sentido de aprender o dinheiro para que não gastasse. Por extensão, apossar-se de algo que lhe pertence por direito. Então a iluminação faz com que você aposse-se daquilo que é um direito seu. No caso, a revelação da Bíblia, a revelação da palavra de Deus. É apropriar-se judicialmente de algo, confiscar. Os policiais apreenderam a mercadoria roubadas, apreender propriedades fiscais, coisa do tipo. Então a compreensão da verdade é um entendimento. Continuando aqui. A inspiração que traz revelação escrita aos homens não traz em si mesma a garantia alguma de que os homens a entendam. É necessário que haja iluminação do coração da mente. Agora sim, vamos aqui. A revelação de uma abertura objetiva. Entre aspas, eu coloquei o seguinte: um conhecimento objetivo é fundado na observação imparcial. É independente das preferências individuais. Anote isso. Ok?
Ou seja, algo objetivo não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu entendo como verdadeiro ou falso. Então, o que é objetivo? A questão objetivo, ele é imparcial, ele não depende do que eu acho, é aquilo e pronto. É independente das preferências individuais, ou que é relativo ao objeto que é concreto e existe independente do pensamento. Olha só, independente do que eu acho, por exemplo, a respeito de quem é Deus, Deus é uma revelação objetiva, é uma abertura objetiva. Deus é Deus e acabou. Mesmo que eu não tenha como explicar, mesmo que, independente do que eu penso a respeito dele, se eu creia ou não que ele existe, ele é Deus. Isso independe da minha cultura, independe de qualquer outra coisa. Agora, a iluminação é a compreensão, está aqui, ó, subjetiva da revelação. Aqui sim. Aqui vai depender muito disso aqui, ó. Subjetividade é o que se pensa no íntimo do indivíduo, é aquilo que eu acho, é a minha opinião a respeito de qualquer coisa. É como ele vê, sente, pensa a respeito sobre algo e que não segue um padrão, pois sofre influência da cultura, sofre influência da educação, sofre influência da religião e das suas experiências adquiridas. Subjetividade é quando expressamos nosso ponto de vista pessoal, de acordo com as influências acima descritas. É por esta razão que dizemos que a opinião de cada um é muito pessoal, ou seja, é subjetiva. Por exemplo, alguém pode dizer, eu amo Corinthians, eu amo Giló, eu me amarro em Giló. Gosto é subjetivo, opinião é subjetiva, sentimento é subjetivo. Por isso que a iluminação vai depender muito do que eu penso, ou do que eu acho, ou daquilo que eu recebi como informação a respeito daquilo que está se falando, e no caso aqui, da Bíblia. Tem gente que dizem, afirmam que Deus não existe, que a Bíblia é um livro humano, que não tem valor nenhum, que ele é arcaico, que ele não serve mais como padrão moral, que o que ele expressa, o que ele ensina, está há muito tempo desatualizado. Isso é uma percepção subjetiva a respeito das Escrituras, é o que a pessoa pensa, foi uma opinião formada por ele ou por alguém. Agora, a revelação da Bíblia, ela é objetiva, independente do que se pensa a respeito de Deus, independente do que se pensa a respeito das Escrituras, ela é objetiva, ok? Então a iluminação pode trazer alguns problemas, e é por isso que há tanta discordância em pontos de vista doutrinários bíblicos, porque cada um pensa individualmente, não levando, e nem sempre levando em consideração a objetividade, mas sim o que ela pensa, a cultura que ela vive, os ensinamentos que ela recebeu, que formou a sua personalidade, que formou a sua teologia. Mas isso não muda o fator fundamental, que é a Bíblia é um produto primário da vontade de Deus, e em segundo, também é um resultado do homem. Isso é algo importante, isso é objetivo. Independente do que eu penso, essa é a verdade absoluta. E o fundamental dela é que ela é um produto de Deus. Ponto final. Mesmo que o homem tenha sido ferramenta usada, mesmo usando palavras de homens, vocabulários da sua época, usando a sua cultura, não podemos nunca deixar de afirmar que esse ponto objetivo é imutável.
ok? Então, mas a iluminação vai depender muito dessas coisas todas que eu falei aqui, que nós lemos, como a pessoa vê o mundo, como ela vê a Bíblia, como ela vê a religião, como é que ela sente, como é que ela pensa a respeito desses assuntos e coisas referentes. Então aqui, olha, a inspiração é o meio pelo qual a revelação se tornou uma exposição, ou seja, é a ação de expor, né? O meio é a ação de expor, de apresentar por escrito ou oralmente as ideias ou fatos. Então, a inspiração, ela é aberta e objetiva, porque da maneira que ela foi exposta, ela será também apresentada. A revelação é o fato da comunicação divina. A inspiração é o meio. A iluminação, o dom de compreender esta comunicação, ok? Vamos voltar aqui para a nossa... Espero que você tenha entendido o que nós falamos sobre objetividade e subjetividade. Eu coloquei mais alguma coisa aqui, para de repente vai ajudar. Subjetividade é o que passa no íntimo do vídeo, já foi lido, né? Subjetivo e objetivo. Subjetivo é o oposto do objetivo. Um conhecimento subjetivo é aquele que depende do ponto de vista pessoal, individual, que não é fundado no objeto, naquilo que é real, concreto, mas condicionado somente por sentimentos e afirmações arbitrárias do sujeito. Um conhecimento objetivo é fundado na observação imparcial, é independente das preferências individuais. Uma questão subjetiva é aquela em que a resposta depende de pessoa para pessoa, conforme suas crenças, conhecimentos e convicções, enquanto uma questão objetiva é aquela direta, que permite a mesma resposta para todas as pessoas, ou seja, 1 mais 1 é 2, é objetivo. Agora, alguns chegam a dizer, não, 1 mais 1 é igual a 3, como por exemplo, no casamento, 1 mais 1 é 1, não é 2. Mas são duas pessoas vivendo uma mesma vida em comum. Por isso que o objetivo é tudo aquilo que é próprio do sujeito ou a ele relativo, É o que pertence ao domínio da sua consciência, é o que está baseado na sua interpretação individual, mas não pode ser válido para todos. Aliás, subjetivo, né? Entretanto, os sinônimos de subjetivo são intrínsecos, tendencioso, individual, peculiar, pertinente. Entre os antônimos de subjetivos estão real, palpável, realista, impessoal, neutro, independente. Bom, acho que foi o suficiente para que nós entendamos o que é isso. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Vamos terminar essa parte. A revelação é uma abertura objetiva, já sabemos o que é isso. A iluminação e a compreensão subjetiva da revelação. Então isso vai depender muito da pessoa, da formação dessa pessoa, do ambiente e do estado emocional, para que ela possa revelar de maneira elucidativa, aliás, para que ela possa pegar essa revelação de maneira elucidativa para o próximo, é preciso tomar muito cuidado para que não haja erros. A inspiração é o meio pelo qual a revelação se tornou uma exposição aberta e objetiva. Então a revelação é o fato da comunicação divina, aquilo que Deus revela. A inspiração é um meio, é o que o homem vai usar para registrar essa revelação. A iluminação é o dom da compreensão e no compreender essa comunicação, é a maneira
que ele entende, a maneira que ele vai passar, a maneira que ele vai transmitir. Por isso que tem textos na Bíblia dificílimos de entendermos por conta da cultura da época, da linguagem da época, que como a língua, né, a linguagem é algo vivo, ela evolui, ela se atualiza, então nem sempre é capaz com as nossas palavras hoje elucidar o que Deus mostrou aos profetas na sua época. Bom, aqui nós vamos entrar dentro da área da inspiração divina, dentro de um outro autor que diz o seguinte: a teologia, na sua tentativa de conhecer a Deus e de o tornar conhecido, parte do princípio de que o conhecimento a respeito do Supremo Ser já tenha sido revelado. Esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. Vou repetir. Deixa eu aumentar mais aqui esta revelação, aliás, eu falei de inspiração, tá, querido? Não me equivoquei não, porque a revelação vai desembocar na inspiração mais à frente. Então esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos, ou seja, a teologia faz as suas afirmações, as suas preposições ou proposições dentro daquilo que foi revelado nas Escrituras. O que não foi revelado não pode ser conhecido. Se não pode ser conhecido, também não pode ser estudado ou explicado. Em outras palavras, a revelação é o ato de tornar conhecido algo que antes era desconhecido. Entendeu? Então a revelação tem o poder, né, tem a sua função de dar condições ao homem de estudar e explicar aquilo que era desconhecido, uma vez sendo conhecido através da revelação. O que estava escondido passa a ser conhecido. As questões da fé centralizam-se no fato de que Deus fez-se conhecido aos seres humanos. Então, o cristianismo é religião baseada na revelação de que Deus faz de si mesmo. Não há problema nenhum, isso é uma verdade. Por isso que a Bíblia emprega vários termos em gregos e hebraico para expressar o conceito da revelação. O verbo hebraico galá significa revelar por meio do ato de descobrir ou de arrancar alguma coisa que cobre. Isso pode ser visto em Isaías 47, verso 3. Frequentemente é usado no tocante à revelação ou comunicada que Deus faz de si mesmo às pessoas. Não tenho que explicar isso aqui. Ou seja, aquilo que o homem não tem ou não tinha nenhuma condições de descobrir, o próprio Deus então tira o véu, descobre, descortina o que está escondido, para que o homem possa conhecê-lo. Por isso que aqui está 2 pontos. Diz assim: certamente o Senhor, o Eterno, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus, sabendo que o homem finito não pode descobrir os segredos das suas intenções, então Deus separa homens especiais, os habilitam e os qualificam para entender e compreender através da sua revelação o que ele quer, o que ele deseja, o que ele vai fazer. Já a palavra grega apocalipsis, que é revelação em português, está associada a esta ideia. Qual é a ideia? Tornar conhecido o Evangelho, tornar conhecido os segredos de Deus, os mistérios de Deus.
Paulo afirmou que não recebeu o evangelho mediante instrução humana, mas pela revelação de Jesus Cristo, como está em Gálatas 1, verso 12. J. Oliver Boswell alega que a palavra apocalipsis pode ser usada a respeito de pessoas ou de objetos, mas que usualmente refere-se a alguma verdade revelada. Por outro lado, é Deus que manifesta ou mostra, ou seja, faneron, a si mesmo, como está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha que lindo. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Texto lindo, né? Vamos então aqui continuar no nosso estudo. Não tenho que explicar muito aqui. Por isso, Deus determinou, olha como é que Deus está no controle da revelação. Deus determinou as ocasiões da sua revelação. Não se revelou de uma só vez, porém optou por revelar-se paulatinamente no decurso de muitos séculos. Por isso que Hebreus 1:1, volta a repetir, afirma que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Então Deus, volta a repetir, ele é dinâmico. Ele não se revela totalmente porque nenhum homem, nenhuma geração tem condições de receber essa revelação plenamente. Mas à medida que o homem foi criado, através da queda do homem, Deus percebeu que era necessário, devagarzinho, a revelação de si mesmo, do seu plano, preparando de geração em geração, através das suas revelações ao homem, de quem ele é, e do que ele deseja que o homem seja, até o Olam Rabá, até na manifestação plena, quando Mashiach, Jesus, voltará para buscar o seu povo, restaurar todas as coisas nesse planeta. Aí sim haverá uma capacitação plena para entendermos melhor a Kadosh Baruch Hu, ou seja, o santo e bendito seja ele, o Deus criador dos céus e da terra. Então nós estamos sendo preparados, e as escrituras, por ser divinamente inspirada, tem todas as qualificações necessárias para ensinar o homem a se preparar para esse grande momento, para esse grande evento. Como João revela no capítulo 3, acho que é o capítulo 3, verso 1 da sua epístola, da sua primeira epístola: filhinhos, ainda não somos o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E também Paulo afirma que nós o conhecemos em partes, mas haverá um momento que nós o conheceremos plenamente. Glórias ao Eterno por isso. Voltemos à leitura. Mesmo para Deus há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Ele se revelou quando estava pronto para isto, quando achou por bem fazer conhecido o seu nome e os seus caminhos. A gente pode ver assim uma evidência disso em Shemot, ou seja, em Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15.
14 e 15 de Êxodo, capítulo 3. Disse Deus a Moshe: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Elohim de vossos pais, Elohei de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Continuemos. Até mesmo a maneira de Deus se revelar, ajudando os seres humanos a compreender a sua natureza, caminhos e o seu relacionamento com eles, também foi por ele determinado. Às vezes, o método era externo, tal como uma voz, um vento, nuvem ou um anjo. Em outras ocasiões, a revelação era interna, um sonho, uma visão, como está em Êxodo, capítulo 13, verso 21 a 22, Números 12, 6, Daniel 9, 21 e 22, Atos 9, versos 3 e 4. Seja de modo externo ou interno, era sempre Deus quem revelava. Ele escolheu a maneira de revelar a sua verdade. Queridos, o maior privilégio do ser humano é poder conhecer a Deus, glorificá-lo e desfrutar para sempre de sua presença. Essa comunicação privilegiada reflete o amor e a bondade de Deus, que graciosamente deu-se a conhecer. O propósito de Deus na revelação é que o conheçamos pessoalmente conforme Ele é. Por isso que nós estamos sendo preparados para isso. As nossas reuniões na igreja servem para isso. As nossas experiências de vida servem para isto. O nosso contato com a leitura bíblica, com a leitura da Torá, servem para isto. O trabalho que desempenhamos espiritualmente serve para isto. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Então, por isso que o propósito de Deus na revelação é que o conheçamos pessoalmente conforme Ele é. Claro que se dará só no final de todas as coisas. Que aceitemos seu perdão gracioso e sua oferta de uma nova vida. Que sejamos libertos do julgamento catastrófico em consequência dos nossos pecados e que entremos na comunhão pessoal com Ele. Ele declara em Levíticos 26:12: eu vos serei por Deus e vós me sereis por povo. A base bíblica para inspiração. Lembra-se que eu disse que a revelação desembocaria-se na inspiração. Considerando que toda testemunha tem o direito de se expressar por si mesmo, será examinada em primeiro lugar a reivindicação que os próprios escritores bíblicos fazem à inspiração divina. Muitos dos que compuseram as escrituras eram participantes ou testemunhas oculares dos eventos a respeito dos que escreveram. Isso aqui é importante. Qualquer coisa, querido, relacionada às escrituras naquela época em que estavam sendo escritos ou mencionados nas querrilotes, dentro do povo de Israel, ou nas igrejas, ou por onde os missionários, os apóstolos, os pastores iam, eram as testemunhas que poderiam afirmar ou declarar falso aquilo que era escrito e aqueles que eram pregados. É importante você ter isso em mente. Por isso que as escrituras podem ter seus erros de traduções, podem lhe ter acrescentados notas de rodapé no desenvolver da Bíblia para chegar a nós, da facilitação da Bíblia de chegar até nós, mas a verdade é que nela está
toda revelação, porque ela é a palavra de Deus. Mesmo que tenham sido introduzido algumas observações de homens, dentro dessas observações, a verdade objetiva é: ali se encontra os escritos inspirados por Deus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos delas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesto. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Texto fantástico, né? De 1 João capítulo 1, versos de 1 a 3. Aí está. João, ele é uma testemunha ocular, tangível e participante, e é por isso que o testemunho dele é fiel. E se ele não fosse essa testemunha fiel na sua época, com certeza se levantariam pessoas e o denunciariam como um falso apóstolo. Olha só, cada um deles, seja Moisés, Davi, Jeremias, Mateus, João, Pedro ou Paulo, escreveu com base em suas próprias experiências, à medida que Deus, está aqui, à medida que Deus revelava a eles. Então eles recebiam essa revelação, eram inspirados a escrever, e quem recebia esses escritos tinha a iluminação de não somente ler, mas que também de explicar algumas coisas que ali talvez não fosse tão fácil de entender. Por isso que aqui está, olha, Êxodo 4, do verso 1 ao 17, Salmo 32, Jeremias 12, Atos capítulo 1, do verso 1 ao 3, 1 Coríntios 15, do verso 6 ao 8, 2 Coríntios 1, do capítulo 3 ao 11, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao 18. Mas seus escritos eram mais que relatos de pessoas envolvidas. Declaravam que escreviam, isso aqui é importante, além deles serem testemunhas, além deles terem participações, eles declaravam que escreviam não somente a respeito de Deus, como também em prol de Deus. A sua palavra era a palavra de Deus, a sua mensagem era a mensagem de Deus. Em todo o Antigo Testamento, deparamos-nos com expressões tais como: falou o Senhor a Moisés dizendo, Êxodo 14, 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, Jeremias 11, 1. Tu, pois, ao filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, Ezequiel 39, 1. Assim diz o Senhor, Amós capítulo 2, verso 1. Olha só, tais declarações são usadas mais de 3.800 vezes e demonstram com clareza que os escritores tinham consciência de estar entregando uma mensagem autorizada da parte de Deus. Os escritores, por sua vez, do Novo Testamento, não tinham também a menor dúvida de estarem falando em nome do Eterno. Yeshua, não somente, ou seja, Jesus não somente ordenou que os discípulos pregassem, mas também lhes disse, o que deviam pregar. Isso está em Atos capítulo 10, do verso 41 ao 43. Por isso que suas palavras não eram, deixa eu colocar aqui em negrito, por isso que as suas palavras não eram palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13.
esperavam que as pessoas reconhecessem que por escrito estavam elas também recebendo mandamentos do Senhor. A gente pode conferir isso em 1 Coríntios 14, verso 37. Então percebemos que tanto os autores, os profetas do Primeiro Testamento, como do Novo Testamento, que no caso os apóstolos, eles não somente tinham a convicção que o Tanar, que é o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, era inspirado por Deus, como também a sua missão e os seus escritos tinham essa inspiração divina, e por isso que era digno de crédito. Paulo podia garantir aos Gálatas que, olha o que ele diz: acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, porque tinha recebido tudo aquilo que ele ensinava da parte do próprio Deus. Bom, aos Tessalonicenses, Paulo, eles foram, melhor dizendo, elogiados por terem recebido a mensagem, olha só, não como palavras de homens, mas segundo, na verdade, como palavra de Deus. E de fato era a palavra de Deus. Preceitos e mandamentos. Deixa eu fazer uma. Preceitos e mandamentos eram escritos à comunidade em nome de Yeshua, de Jesus. E deixar de observá-los podia ocasionar motivo para a exclusão do desobediente. Confira isso em 2 Tessalonicenses 3, do verso 6 ao 14. 1 Tessalonicenses. Segunda, melhor dizendo, Capítulo 3, do 6 ao 14. Afirma o seguinte: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, ou que de nós recebeu. 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. O 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E 14. Porém, se alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Até o 14. Na continuidade, assim como Deus tinha falado através dos santos profetas, agora o Senhor dava mandamentos através dos apóstolos. 2 Pedro capítulo 3, verso 2. Receber a vida eterna está vinculado com o ato de crer no testemunho de Deus. Isso está registrado pelos discípulos também, a respeito do Filho de Deus. 1 João 5, do verso 10 ao 12. Vamos ler? Primeira carta
de João, capítulo 5, do 10 ao 12 diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Olha que interessante, nestes trechos e em outros semelhantes, fica evidente que os escritores do Novo Testamento estavam convictos de estarem declarando, olha só, todo o conselho de Deus, em obediência ao mandamento de Mashiach, de Cristo, e sob a orientação do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 20, verso 27. Os escritores do Novo Testamento também reconheciam a autoridade total das escrituras do Antigo Testamento, porque Deus, entre aspas, falou pelo Espírito, fecha aspas, através dos autores humanos. Atos capítulo 4, versos 24 e 25, Hebreus capítulo 3, verso 7, capítulo 10, versos 15 e 16. Não há muito o que explicar aqui, porque está muito claro a ler o texto. Paulo escreveu a Timóteo asseverando que as Escrituras poderiam fazê-lo sábios para a salvação pela fé que há em Mashiach e Yeshua, 2 Timóteo 3,15. Olha só, o valor das Escrituras deriva-se de sua origem. Por isso que as Escrituras pode fazer qualquer pessoa sábio para a salvação por conta da sua origem. A sua origem, a sua fonte é a fonte divina, é o eterno, é a Kadosh Baruch Hu. Por isso que Paulo indica que o mérito das Escrituras não está no escritor humano, mas no próprio Deus. Ele afirma: toda Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Por isso que o termo inspiração é derivado desse versículo e aplicado à escrita da Bíblia. Toda a Escritura aqui é uma referência, apesar que as cartas, os evangelhos estavam ainda sendo escritos, aqui é uma referência à Bíblia, pode ser de Gênesis, Apocalipse, ou uma referência, claro que nós vamos ver aqui, que aqui também pode estar incluído o Novo Testamento, mas especialmente ele se refere às Escrituras do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, como é conhecido no meio secular. Continuando. Então, o termo inspiração é derivado desse versículo e é aplicado à escrita da Bíblia. A palavra grega empregada aqui é theopneusto, que literalmente significa soprado por Deus. As versões mais recentes dizem com razão, abre aspas, toda escritura é inspirada, ou seja, soprada por Deus, fecha aspas, como está na NVI. Paulo não está dizendo que Deus soprou alguma característica divina nos escritos humanos das Escrituras, ou que toda a Escritura respira, melhor dizendo, um ambiente de Deus que fala dele. O objetivo grego de theopneusto é claramente predicativo e é usado para identificar a fonte originária de todas as Escrituras. Lindo isso aqui. Ou seja, o que ele declara aqui é o seguinte, que as Escrituras, ela não está restrita a que o homem recebeu ou da ambiência onde ela foi soprada, mas pelo contrário, o theopneustos das Escrituras indica que essa Escritura tem o predicativo e que é usado para identificar a fonte dessa Escritura, que é toda a Escritura inspirada por Deus. Toda Escritura inspirada por Deus é proveitosa para aperfeiçoar o homem. Por isso que Deus é o autor
em última análise. Logo, toda a Escritura é a voz de Deus, a palavra de Deus, como está em Atos 4, 25, Hebreus 1, do 5 ao 13. O contexto de 2 Timóteo 3,16 tem em vista as Escrituras, como já foi dito, do Antigo Testamento. A declaração de Paulo é que a totalidade do Antigo Testamento é a revelação inspirada da parte de Deus. O fato de que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito exclui a mesma reivindicação interna e explícita para ele. Mesmo assim, porém, assim mesmo, algumas declarações específicas feitas pelos escritores do Novo Testamento subentendem que a inspiração das Escrituras estende-se à Bíblia inteira. Por isso que agora se fará entender que o Novo Testamento está incluído nessa inspiração. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,18, Paulo escreve, abre aspas, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, fecha aspas. Paulo está citando aqui Deuteronômio capítulo 25, verso 4, e Lucas, no capítulo 10, verso 7, considerando as Escrituras, as citações tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos ler? Lucas 10, 7. Espera aí, eu acho que eu errei aqui a referência. É Lucas 10, 7. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa, né? Só ratificando o que já foi dito. Além disso, Pedro refere-se a todas as epístolas de Paulo que, embora tratassem a respeito da salvação divina, contém, entre aspas, pontos difíceis de entender. Por isso, algumas pessoas, entre aspas, distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, como está em 2 Pedro capítulo 3, verso 16, grifo nosso. Note que Pedro coloca todas as epístolas de Paulo na categoria de escritura. Torcê-las e torcer a palavra de Deus, ou seja, torcê-las, as epístolas, é torcer a palavra de Deus, ou seja, o Velho Testamento, resultando na destruição do transgressor. Os escritores do Novo Testamento comunicam, entre aspas, com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Assim como Jesus prometera em João 14, 26, capítulo 16, versos 13 e 15 ao 15. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E também o capítulo 16, do 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Não há muito também o que explicar. Bom, em virtude de sua inspiração pelo Espírito Santo, toda a Escritura é fonte de autoridade. Jesus garante que até o menor dos mandamentos bíblicos é importante e obrigatório.
Ele diz em Mateus capítulo 5, verso 18 ao 19 o seguinte: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Beleza, queridos. Infelizmente, na nossa... Deixa eu olhar aqui o tempo. Na escritura, aonde as pessoas falam muito a respeito da era da graça ou coisa do tipo, é importante uma coisa que a gente tem em mente uma coisa. De Gênesis a Apocalipse é considerado livros inspirados. Desconsiderar qualquer parte das Escrituras é muito perigoso para a saúde espiritual de uma pessoa, de um grupo ou até mesmo da igreja. Muito cuidado com as observações que alguns pregadores fazem, desmerecendo algumas partes das Escrituras. Desmerecer qualquer parte das Escrituras pode-se levar alguém ao perigo de perder a salvação, a se colocar contrário à vontade de Deus, ok? Depois nós entramos em melhores detalhes a esse respeito. Vamos terminar essa parte. Bom, o estudo da Bíblia tem por finalidade precípua o conhecimento de Deus. Isto é visto desde o primeiro versículo dela, do qual se nota que tudo tem o seu centro em Deus. Glórias ao Eterno. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia aos outros deve ser de levá-los a conhecer a Deus. Se chegarmos a conhecer o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos no nosso propósito, e também o propósito de Deus por meio do seu livro seria abalado. Bom, queridos, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Aí, depois estarei dando início a um novo estudo a partir dessa parte sobre ainda inspiração. Nós vamos falar muito sobre inspiração. Então aqui fica a primeira parte desse estudo. Então eu espero que tenha sido bênção para você, que o Eterno continue abençoando, e qualquer coisa você entre em contato conosco e teremos o maior prazer de tirar suas dúvidas, ou qualquer coisa que eu tenha falado que esteja equivocado, também receberemos as críticas e tentaremos melhorar naquilo que é de competência nossa. Que esse estudo lhe ajude a crescer em graça e em conhecimento, a se aproximar mais do Eterno, e que Deus abençoe a todos. Shalom Vrahá, e até a próxima.